Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, como é habitual, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo conosco, seja postando seu comentário ou enviando a sua crítica. Muito obrigado. Hoje, dia 20 de novembro de 2019, vamos trazer aqui algumas novidades referentes ao Vasco da Gama. Possíveis reforços, nomes aí que têm sido especulados no Vasco da Gama. Mas antes, parabenizar o Sub-20 do Vasco. A gente perdeu o título para o Flamengo, mas muito valeu este ano de 2019. Bom trabalho feito nas categorias de base, o Vasco revelando bastante jogadores, atletas aí surgindo na equipe profissional. Ano que vem, mais valores hão de aparecer, tanto o Sub-20 como o Sub-17 e o 15 estão de parabéns pelo ano que fizemos. Não conseguimos título aí na categoria Sub-20, mas valeu porque a gente conseguiu sim traçar novas metas, alcançar jovens talentos. E vamos lá, vamos falar aqui dos possíveis reforços. Segundo a imprensa paulista, o Yahoo Esportes também noticiou: o Vitor Luiz, lateral esquerdo do Palmeiras, interessa o Vasco da Gama. O Vitor Luiz, ele tem 26 anos, ele hoje amarga a reserva do Diego Barbosa. O jogador está totalmente descontente no Palmeiras e ele gostaria de ser emprestado. O Vitor Luiz, ele tem contrato com o Palmeiras até o dia 31 de dezembro de 2022. É um jogador que pode sim pintar no Vasco no próximo ano, visto que o Palmeiras emprestou o Vitor Luiz no ano de 2015 para o Ceará e emprestou o atleta para o Botafogo em 2016. Ele voltou com grandes expectativas aí para o Palmeiras. Começou bem, mas aí enfrentou várias concorrências aí no elenco do Palmeiras, que é um elenco bastante robusto, e este atleta pode pintar no Vasco. É uma contratação que não seria impossível de acontecer. Com relação a salários, o Palmeiras, em outras ocasiões, dividiu o salário tanto com o Ceará, tanto com o Botafogo no que tangencia este atleta. O Vasco vai aguardar aí para ver como que vai ficar a situação. Mas há essa possibilidade. Outro jogador que ganhou força no Vasco foi o Diego Souza. Essa informação vem do departamento jurídico do Vasco. É uma informação interna que foi passada para mim. O Vasco está negociando alguns acordos na justiça. O Diego Souza, ele move uma ação em face do Vasco da Gama na casa aí de 5.300.000. E o Diego Souza, ele pode reduzir essa dívida aí que o Vasco tem com ele. Essa dívida ficaria em 2.800.000. O Vasco pagaria 36 parcelas de R$80.000 para o Diego Souza
e o Diego Souza viria para o Vasco da Gama com um contrato mais longo. Ou seja, ele ia perder parte na ação que ele move contra o Vasco na justiça, mas ele ia receber um salário aí na faixa de 350 mil, que é o maior teto aí do Vasco da Gama, em 2 anos. Então há essa possibilidade também do Vasco tentar fazer um acordo com o Diego Souza na justiça trabalhista e dar um contrato mais longo aí para ele. A gente também fica aguardando. O representante do Diego Souza é o próprio pai dele. A passagem do Diego Souza no Vasco da Gama foi bastante conturbada, uma vez que o Diego Souza ele foi lá para o clube árabe, o Vasco não recebeu, depois o ex-agente dele cobra ainda uma ação na justiça do Vasco da Gama, e também o Vasco demorou aí muito tempo para poder receber esse dinheiro aí do clube árabe. Então vamos aguardar aí para poder ver. Certo é que, independente do Vanderlei Luxemburgo ficar ou não no Vasco da Gama, a barca já está sendo feita, o planejamento já começou. Segundo fontes aí, o Vanderlei Luxemburgo ontem teve uma conversa assim por alto com Alexandre Campelo para poder tratar aí, falar de planejamento de 2020. O Luxemburgo quer saber quais são os planos do Vasco da Gama, porque até o momento nada havia sido passado para ele. Ontem ele conversou com o Campelo e vamos aguardar para ver como que vai ser essa decisão aí, se o Luxemburgo fica ou se o Luxemburgo vai. A barca já está sendo feita, a tendência é que os jogadores que estão em final de contrato saiam. O Vasco só vai fazer força para renovar com o Henriques e também com o Rossi. A situação do Rossi é mais complicada do que a do Henriques, porque o Rossi ele tem vínculo com o clube chinês. Agora, o Vasco tem que se preocupar em manter os seus atletas. Não adianta a gente contratar e não manter os nossos atletas. Por exemplo, com certeza o Marrone vai receber proposta para sair, o Thales Magno, o próprio Ricardo Graça. Então a gente tem que blindar os nossos atletas para a gente não perder ninguém e começar o planejamento aí de 2020 fazendo uma pré-temporada bacana para não acontecer o que aconteceu neste ano de 2019, onde o planejamento foi zero. Valeu, meus amigos? Então essas foram as notícias. A gente parabeniza o Sub-20 e a gente fala que o Vitor Luiz tem grandes possibilidades de vestir a camisa do Vasco da Gama, lateral esquerdo do Palmeiras, e há um murmurinho aí, pelo menos do departamento jurídico, para que um acordo seja costurado para que o Diego Souza volte ao Vasco da Gama no ano de 2020. Tá bom, meus amigos? Saudações vascaínas, Vasco neles, e conforme as notícias forem saindo, a gente volta aqui para poder trazer mais notícias para os amigos. Valeu, Vasco neles!